Então, vamos lá. Aula de redação, espaço da narrativa. Então, vamos lá. O espaço na narrativa é o lugar onde as personagens circulam, onde as ações se realizam. Primeiramente, podemos analisar o espaço como interno e externo. No primeiro caso, as ações se dão dentro de um lugar fechado, casa, quarto, igreja, hospital. Já no segundo caso, as personagens circulam em ambientes abertos, praia, rua, quintal. É claro que numa narrativa, muitas vezes, os espaços são variados. Vão desde um lugar fechado, que é o lugar interno, a lugares abertos, que são os lugares externos. Nestes casos, o que iremos observar é a predominância de um ou de outro espaço. Em muitos casos, o espaço onde transcorrem as ações adquire grande importância para o desenvolvimento da narrativa, passando, às vezes, a ser fundamental dentro da história, elemento essencial, intimamente ligado ao tema abordado ou até mesmo pode se tornar personagem da história. Na análise estrita da narrativa, porém, é possível identificar quatro especializações. Então, vamos lá. O que a gente entende sobre isso aqui? Que existem dois ambientes, porque a história tem que se passar em algum lugar, certo? E esses lugares, eles são internos ou são externos, tá? Ambiente interno ou ambiente externo. O ambiente interno, ele é classificado como um lugar fechado, enquanto o externo é um lugar aberto. Então, os exemplos que eles deram, que foi dado no texto, de ambiente com lugar fechado, ambiente interno, é a casa, o quarto, a igreja e o hospital, tá? Esses são alguns exemplos. Existem vários outros. Tudo que for ambiente interno, ambiente fechado, é da classificação interna, tá? E ambiente externo são os lugares abertos, que daí tem uma gama mais variada, sendo todo o espaço aberto. Fora da casa é tudo, quintal, praia, sítio, tudo fora é ambiente externo, ambiente aberto, tá? Então, se o lugar fechou entre paredes, é ambiente interno. Se tá aberto, é externo. Mas eu não tô falando de porta, tá? Não se confundam. A porta está aberta, o ambiente é aberto. Não, ele continua sendo um quarto, continua sendo um ambiente fechado. Tá bom? Continua sendo o ambiente... Professora? Oi? Continua sendo o ambiente interno? Mesmo quarto fechado, mesmo quarto sendo um ambiente interno, com a porta aberta. Ele continua sendo um ambiente interno. Não é porque ele está com a porta aberta que ele é um ambiente externo, tá bom? Então, vamos lá. Na análise estrita da narrativa, porém, é possível identificar quatro especializações. Quais são as quatro? Ambiente físico, social, psicológico, geográfico. Esses são os quatro, tá? O espaço-ambiente físico compõe o âmbito autêntico, o qual é utilizado como a cena onde se desenrolam as atuações dos personagens ou a paisagem da qual eles se movimentam. Então, o que é o ambiente físico? Ambiente autêntico, utilizado como a cena onde desenrolam as atuações.
dos personagens. Então, são as atuações, o ambiente físico, o quarto, a casa, a igreja, a varanda, a quadra de esportes, o shopping. Esse é o ambiente físico, tá? Que desenrolam as atuações. O espaço ambiente social é configurado pelo universo social. Nele estão inseridos personagens secundários, totalmente decorativos. Então, não fazem parte da trama principal, tá? São os figurantes, a gente chama. Espaço ou ambiente psicológico. O que lembra de psicológico? Né? É definido como a esfera interna dos seres fictícios. Ele abrange as experiências, os pensamentos e as emoções dessas criaturas. Então, tudo que é comportamento, forma de pensar, como personagem se expressa, é tudo ambiente psicológico, classificado no ambiente psicológico. Já o espaço ou ambiente se refere ao núcleo físico, geográfico. Nesse sentido, é amplamente diversificado, podendo constituir um cenário campestre, uma praia, uma floresta e daí por diante. E nessa paisagem que os eventos narrativos se desdobram. Qual que é a parte da história na redação que se desdobra, que tem o desdobramento da história? Deixa. É quando tem, por exemplo, uma praia, uma floresta. Não, o desdobramento é antes do desfecho. O clímax? O clímax é o ponto alto da história, mas aonde está o clímax? No desfecho. Você está quase. Tá quase Oi? no desfecho. O desfecho é o final do clímax? Não. É onde o desfecho encontra-se. O clímax, ele encontra-se no quê? No desenvolvimento. Então, quando a gente está falando de desdobramento da história, significa dizer que é onde a história está sendo desenvolvida. Porque a introdução, ela faz o quê? A apresentação das personagens, ela explica mais ou menos o que vai acontecer. Aliás, ela não explica o que vai acontecer. Ela explica aonde os personagens estão, quem são os personagens, qual é a ideia, assim, do começo do texto. Aí, no desenvolvimento, é que a história se desdobra e que nós temos o clímax, que é o ponto alto da história, tá? E daí, depois tem o desfecho, que é a conclusão do desenvolvimento, que é onde resolve o clímax, tá? Então, vamos lá. Nesse sentido, é importante que seja considerado o espaço social pelo qual circulam as personagens e o espaço psicológico, as suas atmosferas interiores. Entre os espaços físicos, sociais e psicológicos são estabelecidas relações. Então, é nesse espaço que as personagens ali desenvolvem uma amizade e começam a conversar, ou são professor e aluno, tá? É nesse espaço que desenvolve essa criação. Então, no ambiente aparecem, além do lugar em que se desenrola a ação, características sociais da época em que se desenvolve a história, além de características psicológicas das personagens. Então, é nesse espaço que demonstra
se a pessoa é uma pessoa muito animada, se é uma pessoa muito triste, tá? É tudo característica do espaço psicológico que desenvolve. O ambiente não serve apenas para situar a personagem em um espaço físico e temporal, mas pode ser um elemento útil à continuidade do conflito, constituindo informações reveladoras de acontecimentos futuros, contribuindo assim para acentuar a atmosfera dramática. Então, se você vai escrever uma história de época, por exemplo, assim como uma novela, um filme, então o que você vai caracterizar? Pessoas com um tipo de pensamento diferente, roupas diferentes, o convívio social é feito de maneira diferente. Teve uma época que mulheres não trabalhavam fora, hoje trabalham. Então, quando você vai escrever sobre aquela época, você não vai escrever que mulheres trabalhavam em fábricas, mulheres tinham sua própria empresa. Isso não acontecia. Exemplo, se você vai falar de uma história que aconteceu há 50 anos, você não vai falar que alguém estava usando o telefone celular, o aparelho. Por quê? Porque não tinha aparelho celular naquela época. Ou que estava usando um notebook de mesa para dar aula. Não tinha como, porque as aulas eram físicas, presenciais, tá? Então, tudo isso você vai adequar ao espaço, ok? Parte 2, exercícios. Alguém tem alguma dúvida dessa explicação? Tem alguma palavra que vocês não entenderam? Professora, Oi, pode falar. eu anotei os ambientes e os espaços. O que você anotou? Eu anotei os ambientes que a senhora estava falando, que estavam ali destacados, e copiei também os espaços. Isso, tudo bem. Use esse material de apoio para você, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida ou alguma palavra que não sabe, quer que volte em alguma parte do texto? Oi, Maria, pode falar. Eu não entendi esse espaço psicológico. O espaço psicológico é o pensamento das pessoas, a forma como ela pensa, a questão da política, a questão social, a questão cultural, tá? Isso é o espaço psicológico. Ó, vamos ler de novo a definição. Ele é definido como a esfera interna dos seres fictícios. O que é esfera interna? É o que você tem por dentro, entendeu? Psicológico é de psicologia, tá? Que é o estudo das ações sociais dos indivíduos. Então, esfera interna dos seres fictícios. O que é o personagem? É um ser fictício. Por quê? Porque ele só está ali na história. Pode ser que a história seja baseada em fatos reais, sem problema nenhum, mas ele, na história, ele continua sendo um ser fictício, tá? Então, o que você vai colocar nesse ser fictício como interno, como pensamento, como posicionamento? Isso aí é o ambiente psicológico do texto, tá? Ok? Sim. Então, vamos lá. Parte 2, exercícios. A narrativa que você lerá foi escrita por Laura Bergalo e pertence ao livro A Criatura, publicado em 2005. Na obra, são explorados alguns conflitos. No capítulo selecionado,
você conhecerá uma personagem que enfrenta muitos desafios e muitas aventuras. Qual que é o título do texto? A A criatura. criatura. A Isso criatura. mesmo. Por que que tem que pôr o título do texto no final do texto, depois de ter escrito o texto? Para Para ter dar coerência. espaço para o título? Não, por quê? Para ter coerência. Porque daí você tem mais um tempo para Isso. pensar no título que você vai pôr. Isso mesmo, para ter coerência, para você concluir o seu texto, pensando bem no texto e depois colocar o título nele. Falaram certo, isso mesmo. Então vamos lá. A criatura. A tempestade tornava a noite ainda mais escura e assustadora. Raios riscavam o céu de chumbo e a luz azulada dos relâmpagos iluminava o vale solitário, penetrando entre as árvores da floresta espessa. Os trovões retumbavam como súbitos tiros de canhão, interrompendo o silêncio do cenário. Alimentadas pela chuva insistente, as águas do rio começavam a subir e a invadir as margens, carregando tudo o que encontravam no caminho. Barrancos despencavam e árvores eram arrancadas pela força da correnteza, enquanto o rio se misturava ao resto como se tudo fosse uma só coisa. Mas algo ou alguém ainda resistia. Agarrado desesperadamente a um tronco grosso que as águas levavam rio abaixo, um garoto exausto e ferido lutava para se manter consciente e ter alguma chance de sobreviver. Volta e meia seus braços escorregavam e ele quase afundava, mas logo ganhava novas forças, erguia a cabeça e tentava inutilmente dirigir o tronco para uma das margens. De repente, no período de silêncio que se seguia a cada trovão, ele começou a ouvir um barulho inquietante que ficava mais e mais próximo. Uma fumaça esquisita se erguia à frente, e ele então compreendeu. Era uma cachoeira. Num pulo desesperado, agarrou o ramo de uma árvore que ainda se mantinha de pé perto da margem e soltou o tronco flutuante, que seguiu seu caminho até a beira do precipício e nele mergulhou descontrolado. A tempestade prosseguia e cegava o garoto. O rio continuava seu curso feroz e a cachoeira rosnava bem perto de onde ele estava. De repente, percebeu que a distância entre uma das margens e o galho em que se pendurava talvez pudesse ser vencida com um pulo. Deu um jeito de se livrar da camisa molhada que colava em seu corpo e tolhia seus movimentos. Respirou fundo para tomar coragem. Se errasse o pulo, seria engolido pela queda d'água, mas se acertasse, estaria a salvo. Viu que não tinha outra coisa a resolver e resolveu tentar. Tomou o impulso e conseguiu alcançar a margem. Ficou de pé, meio vacilante, e examinou o lugar em torno, tentando decidir para que lado ir. Foi quando ouviu um rugido horrível, que parecia vir de bem perto. Correu para o lado oposto, mas não foi longe. Logo se viu encurralado em frente a um penhasco gigante que barrava sua passagem. O rugido se aproximava cada vez mais. Estava sem saída. De um lado, o penhasco intransponível. De outro,
uma fera esfomeada que o cercava, pronta para atacar. Então viu um buraco no paredão de pedra e se meteu dentro dele com rapidez. A fera o seguiu até a entrada da caverna, mas foi surpreendida com uma pedra grande que achou na porta da gruta. O garoto golpeou a cabeça do animal com toda a força que pôde e a fera cambaleou até cair desacordada. Já fora da caverna, ele examinou o penhasco que teria que atravessar antes que o bicho voltasse a si. Foi quando uma águia enorme passou voando bem baixo e o garoto a agarrou pelos pés, alçando o voo com ela. Vendo-se no ar, olhou para baixo, horrorizado. Se caísse, não ia sobrar pedaço. Segurou com firmeza as compridas garras do pássaro e atravessou para o outro lado do penhasco. O outro lado tinha um cenário muito diferente. Para começar, era dia, e o sol brilhava num céu sem nuvens, sobre uma pista de corrida cheia de obstáculos, onde se posicionavam motocicletas devidamente montadas por pilotos de macacão e capacete, em posição de largada. Apenas em uma das motos não havia ninguém. A águia deu um voo rasante sobre a pista e o garoto se soltou quando ele passava bem em cima da moto desocupada. Assim que ele caiu montado, foi dado o sinal de largada. Que confusão esse texto. Vocês estão acompanhando a história? Estão entendendo? Sim. Nossa. Não, Foi dado o sinal de largada. As motos aceleraram ruidosamente e partiram em disparada, enfrentando obstáculos como rampas, buracos e lamaçais. O páreo era duro, mas a motocicleta do garoto era uma das mais velozes. Logo tomou a dianteira, seguida de perto de uma moto preta reluzente, conduzida por um piloto de aparência soturna. Inclinando o corpo em pouco mais, o garoto conseguiu acelerar sua moto e aumentou a distância entre ele e o segundo colocado. Mas o piloto misterioso tinha uma carta na manga. Num golpe rápido, fez sua moto chegar por trás e, com um movimento preciso, deu uma espécie de rasteira na moto do garoto. A motocicleta derrapou e caiu, rolando estrondosamente pelo chão da pista e levantando uma nuvem de poeira. O garoto rolou com ela e ambos se chocaram com violência contra a montanha de terra, um dos últimos obstáculos antes da chegada. A moto negra ganhou a corrida, sob os aplausos da multidão excitada, e o garoto ficou desmaiado no chão. Com um sorriso vitorioso, Eugênio apareceu na tela as palavras "fim do jogo". Soltou o joystick e limpou na bermuda o suor da mão. caraca, não E vi. aí, gostaram? Sim. Então, o que é a história? Não, é tipo, foi uma coisa atrás da outra. Então, mas a história é o quê? Ó, pela última frase, a gente tem como saber o que ele estava fazendo. Jogando Com no um videogame? sorriso vitorioso. O que é? Ele estava jogando videogame? Isso, ele estava jogando videogame. O que é joystick? É um Ah, o jogo. controle. Como que é? Acho que é Controle. o controle. É o controle, isso mesmo. É o controle do videogame. Então, por que tem vários cenários? Primeiro começa à noite e ele está numa cachoeira agarrado. Uma cachoeira não. Num rio, começa a chover e ele se agarrou num tronco. E foi
rio abaixo, quase chegou numa cachoeira, pulou, tinha uma fera, ele bateu com a pedra na fera, aí de repente ele pula de um penhasco para o outro, no outro penhasco já é sol e tem uma moto. Tem como isso acontecer na vida real? A probabilidade é zero. Não, né? Não tem como ser noite, daqui a pouco, de repente, é dia. Mudou de cenário, é dia. Não, não tem como, né? Então, é só no videogame. Então, o cenário é o videogame. Então, vamos lá. Relacione cada palavra da coluna da esquerda com seu significado. Na coluna da direita. Consulte o dicionário. Cadê o dicionário? Opa! Professora, eu não tenho dicionário. Não, Nem tudo eu. bem. A gente vai tentar fazer a definição aqui, tá? Então, eu vou ler para vocês e a atividade vai ficar para depois do intervalo, tudo bem? Então, é para relacionar essa coluna com essa coluna, com o significado das palavras. Por exemplo, o que significa intransponível? O que significa páreo? Rasante, retumbar, ruidosamente, soturno. Aí tem que dar a tradução. Se uma dessas palavras de A a F é voo muito próximo do solo, que não pode atravessar, não pode ultrapassar, fazer eco, assustador, competição, disputa, barulhento, é para a gente poder pegar essas palavras e descobrir qual é o conceito delas. Professora, são quantos minutos de recreio, de intervalo, na verdade? São 20 minutos de intervalo, Ok. tá? Então, vamos lá, na 2. Observe a frase abaixo, retirada do texto. Ficou de pé, meio vacilante, e examinou o lugar. Foi quando ouviu um rugido horrível. A frase acima está escrita em narrador, personagem ou narrador observador. Também é para vocês pensarem, tá? 3. O menino vivencia 2 cenários diferentes ao longo do seu jogo. Coloque 1 para descrições do primeiro cenário e 2 para descrições do segundo cenário. Então, qual que era o primeiro cenário? Aquele morro, porque ele estava em cima. Daí ele... Daí ele pulou, assim. Que? Não estou entendendo. Mas é para vocês pensarem, tá? Depois a gente vai retomar um texto para vocês pensarem qual que é o primeiro e qual que é o segundo cenário, para a gente poder fazer essa atividade aqui, essa classificação. Então, havia muito barulho pela proximidade da cachoeira. Isso ele fala no primeiro ou no segundo cenário? O rio tinha um curso feroz, primeiro ou segundo cenário? O sol brilhava, primeiro ou segundo cenário? Tá bom? Para a gente fazer essa classificação depois. Eu vou liberar vocês e aí a gente volta com as atividades após o intervalo, tá ok? Ok. Às 9h35, isso. 9h35 a gente volta, tá bom? Beijo, tchau. É o mesmo link? Até daqui a pouco. Pula de uma montanha para outra. Pula de uma montanha para outra.
É, Isso. ele Um cenário é também do dia, nada outro cenário é uma competição de noite. moto. O que mais? Acontece uma competição de moto. É verdade. Pessoal do projeto Caminho Jovem, senta e faz silêncio, por favor, prestar atenção na aula. Esse concordo, agora eles estavam confortáveis, agora vocês estão. Eu não quero dar meu lápis. Ia ser o lápis, estava no chão. Então, vamos lá. Miguel, para de desenhar na tela. Então, vamos lá. Atividades. Relacione cada palavra da coluna da esquerda com o seu significado na coluna da direita. Consulte o dicionário. Então, quem tiver com o dicionário, consulta. Quem não tiver, a gente vai tentar fazer do mesmo jeito, tá? Eu tenho. Então, o que é intransponível? O quê? Intransponível. Intransponível. É. Transparente. O que é intransponível? Não estou entendendo. Alguém falou. Eu, Ângelo, Pode falar, Ângelo. Não entendi. é que não pode atravessar. Isso, que não pode atravessar. Então, aqui é B. Esse médio acerta tudo, gente. Agora eu. Agora, aonde está para eu... Deixa eu ver. Anotar. Desenhar uma linha. Então, vamos lá. Então, o que é intransponível é o A, que não pode atravessar. Não pode Muito grosso esse. Então, o A aqui. Meu Deus. Professora, no de baixo. Opa! Isso mesmo, de baixo. Nossa, mas que horrível. Quer que eu te ajude? Ah, pode parar de escrever, Miguel. Tô ajudando. Tô muito grosso. Então, vamos lá. Intransponível já foi. O que é páreo? Páreo é voo muito próximo ao solo. Páreo é fazer eco. Paulo, por favor, para de escrever na tela também, tá? O nome dele Eu vou achar não um é jeito Paulo. de bloquear isso aqui de vocês. Apaga. Isso. O que é páreo? É fazer eco, assustador, competição, disputa, barulhento. O que é páreo? Fazer eco? Não. O que é páreo? Páreo. Cadê, Miguel? Cadê o dicionário? Eu tô aqui procurando. Barulhento. Não, também não é barulhento. Assustador. Também não. Voo muito próximo ao solo. Também não. Competição, disputa. Competição. Isso, competição, disputa. Vocês nunca ouviram a expressão está páreo a páreo? Prof, é tipo assim, ele não é páreo para o oponente, ele é meio que muito fraco para o oponente. Isso, também é uma das alternativas, mas nesse contexto, é em contexto de competição ou disputa, tá bom? Então, vamos lá, aqui é B, né? Aí é B. Eu tinha falado antes, só que o microfone estava desligado, mas nem prestando atenção. Ah, Eu tinha entendi. falado, professor. Então, vamos lá para o próximo. O que é rasante, então? É voo muito próximo ao solo? Sim. Fazer eco. Rasante. Assustador. Rasante é um voo muito próximo ao sol.
Isso, voo próximo do solo, é um rasante. Então, vamos lá. Retumbar, o que que é? Fazer eco, assustar, Barulhento? barulhento? Professor, Fazer eco. Não. Retumbar, o que que é? Barulhento. Isso, barulhento. Não, desculpa, o retumbar é fazer eco mesmo, tá? ok. Sabia. Tá certo. Quem falou fazer eco tá certo. Eu que falei errado. Confundi. Então, vamos lá. Cuidadosamente. O que que é? Assustador ou barulhento? Assustador. Barulhento. Não. Barulhento. Barulhento. Ô, Pro, qual que é o retumbar? E a F, professora, é assustador. Isso, a F é assustador. Retumbar é fazer eco. Então, como que ficou? C-A-D-F-B. CAD. Professora, não era mais fácil ligar os pontos? Pode ser também, não tem importância. Podia ser. CAEPFD. Isso. Deixa eu usar o mouse agora, porque eu acho que ele vai andar. Calma aí, mouse Pro, eu não vai terminei adiantar. ainda. Ah, eu limpei. Você. Em cima. Alguém Aí. anotou? E F, B. Voltou já. Quê? C-A-D-F-B. Todo mundo anotou? Calma aí. Tá. D. Próximo. Bora. Pode ir, professor. Pode ir todo mundo? Tô indo. Não. Calma aí, eu tô na D. Sabe o que você pode fazer? Olha. Isso aqui. Você vai lá na sua última página e você escreve a sequência. Eu acho que ela tá anotando os conceitos. Você tá anotando os conceitos? Sim, tô. Tá bom. CADF, Pode anotar. DP, Vocês entenderam todos os conceitos? B. Gente, a hora passa voando, tá? De manhã a hora é voando. Por isso que eu queria estudar de manhã. Pode ir, Pro. Então, vamos lá. Ou eu copio só um pouquinho. 2. Observe a frase abaixo, retirada do texto. Ficou de pé, meio vacilante, e examinou o lugar. Foi quando ouviu um rugido horrível. Professora, eu vou A ir pro frase banheiro, tá? acima está escrita em narrador personagem ou narrador observador? Narrador observador, porque ele Narrador não disse observador. fiquei de pé e examinei o lugar. Ele não diz isso. Se ele dissesse isso, seria narrador personagem. Isso mesmo. Falou certinho. Parabéns, Ângela. É narrador observador. Porque quem estava observando o lugar? Era o narrador. E ele descreveu o que ele viu. Ficou de pé, meio vacilante, examinou o lugar. Ele estava observando aquilo. Tá? Então tá certo. O narrador observador. Quem falou no observador tá certo. Para descrições... Opa!
3. O menino vivencia 2 cenários diferentes ao longo do seu jogo. Coloque 1 para descrições do primeiro cenário e 2 para descrições do segundo cenário, que chega após voar com uma águia. Segundo cenário que chega após voar com uma águia. Então, vamos lá. Quando que ele chega a voar depois como uma águia? Acontece que ele caiu numa moto. E o sol já brilhava. Ele caiu uma moto, daí começou a batalha. A batalha de motos, a corrida. Começou a corrida. E o cara misterioso, ele deu um tipo de rasteira na outra moto. Professora? Oi? Ah, tá aí. Então vamos lá. Aonde que é o segundo cenário? É depois que ele chega com a águia, certo? Foi Sim. quando uma águia enorme passou voando bem abaixo e o garoto a agarrou pelos pés. Então, a partir daqui, né? Certo? Sim. Certo? Certo. Isso. Certo, Então, a prof. partir daqui. Então, vamos lá. Havia muito barulho pela proximidade da cachoeira. Isso acontece no Cenário primeiro ou no segundo? Primeiro. Primeiro. Então, vamos lá. O rio tinha um curso feroz. Pro, isso é Isso é 1. Vocês têm que parar de dar risada do meu 1. Deixa eu ver o seu. Eu achei que era um A. Eu também. Eu também não sou muito bom para escrever na caneta. Uma árvore cortada. Agora tá melhor. Tá bom. O rio tinha um curso feroz. É no primeiro ou no segundo cenário? No primeiro Segundo. cenário. No primeiro. Primeiro? O sol brilhava. Cenário 2. Não, Cenário 2. você sabe que é 3? Hoje vai ter aula de Havia barulho de motores. Cenário 2. cenário 2. 2 também. A noite ficava ainda mais escura com a tempestade. Cenário 1. Era. Cenário. 1. Era um 2, dia 1. sem nuvens no céu. Cenário 1. Cenário 1. 2. 1, 2, 2, 1, 2. Aê! Pronto, todo mundo acompanhou? Sim. Legal, professor. Ficou uma sequência legal. 1, 2, 2, 1, 2. É. Limpei. Próximo. Vamos Parece até de lá. uma música. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3. Numere os acontecimentos na ordem que aconteceram na história. Então, vamos lá, vamos numerar. Deixa eu anotar de novo. O animal foi golpeado na cabeça com toda a força. Esse foi o primeiro? Não, Não. A águia foi Terceiro. agarrada pelos pés. não. Não. Era uma forte tempestade numa noite assustadora. Sim. Sim. Vamos deixar esse reservado, que esse é do primeiro cenário, né?
Ah, tá. Depois de um Deixa eu colocar impulso, aqui a R, margem foi né? alcançada. Isso foi depois. Depois. Foi depois, né? Coloca reservado Agarrou-se também. num tronco grosso. Também é no primeiro cenário, só que depois era uma forte tempestade e uma noite assustadora. Isso. Depois de dada a partida, todos aceleraram e enfrentaram um obstáculo. Isso aí é no segundo É cenário. no final. Isso. Para fugir da queda, agarrou-se em um ramo de árvore que ainda estava de pé. 2. Isso aí é o cenário 1, só que também é depois daquela ali. Então, qual que é o primeiro? Era uma forte tempestade numa noite assustadora. Isso. Depois, qual que é o número 2? Depois, calma. Depois de dada a partida, todos aceleraram e enfrentaram obstáculos. Não, não é essa ainda não. A partida. Depois Qual de que é o impulso, 2? agarrou num tronco grosso. Agarrou num tronco grosso. Agarrou num tronco grosso? Sim. Esse agarrou num tronco grosso é antes de para fugir da queda, agarrou-se em um ramo de árvore? É, né? É. Então, 2. E depois, qual que é o 3? Para fugir da queda, agarrou em um dos ramos de árvore. 3. Quem mais vai falar? Só o Ângelo que tá falando. Peraí, que eu tô... Qual que é a ordem do 4? Depois de um impulso, a margem foi alcançada. E aí? Não, É esse mesmo? todos aceleraram. 5, 2, Isso aí é no segundo cenário, isso aí é a última. Depois do 3. impulso, a margem foi alcançada. 4. Qual que é o 5? Calma aí, Pro, ainda não terminei O de animal foi copiar. golpeado na cabeça com toda a força. Calma aí, Ângelo. Deixa outros falarem também. O animal foi golpeado na cabeça com toda a força. Então, é aqui em cima. 4 o quê? É 4... Peraí. 4. A guia foi agarrada pelos pés. A guia. A 6 é a águia, foi agarrada A águia, né? Tá bom. E a 7 é professora. pelo... é aquele que sobrou. A partida todos aceleraram. Isso. Ficou 5, 6, 1, 4, 2, 7, 3. Eu Vamos ainda lá. não terminei de Era copiar, uma Pro. forte tempestade numa noite assustadora. Agarrou-se num tronco grosso para fugir da queda, agarrou-se em um ramo de árvore que ainda estava de pé. Depois de um impulso, a margem foi alcançada. O animal foi golpeado na cabeça com toda a força. Com toda a A força. águia foi agarrada pelos pés. E o último, depois de dada a partida, todos aceleraram e enfrentaram obstáculos. Certinho? Era essa a ordem? Eu não terminei de copiar, Pro. Tá bom, eu espero um pouquinho. Hoje a gente vai copiar texto? Também. E... A partir de agora, toda aula vocês vão fazer uma produção de texto. Ou uma atividade em sala, um textinho, alguma coisa. Eu sou muito boazinha com vocês. Agora eu vou começar a ser má. Não.
mas fazer texto é bom. Terminou? Não. Eu terminei. Eu fui acompanhando como é que a senhora foi escrevendo, eu fui anotando junto. Um tá certo, o 3, o 7, Só o falta 2. 5. Todo mundo copiou? Não. Caraca, estão copiando o quê? O enunciado? Eu tô copiando Atividade. as perguntas também. Ah, as alternativas. Sim. Você tá em qual? Tô na 5. Tô terminando já. Professora, Oi. você sabia que agora ali eu tava vendo ali pelos vídeos abertos, só eu e o Guilherme Piroli usa óculos? É verdade, né? Só quem? Só o Ângelo e o Guilherme usam óculos. Verdade! É mesmo. A Pro também não usa óculos. Eu quero comprar um para usar no computador. Um óculos para computador? Terminei, Pro. É, para não atrapalhar. Não estragar a visão. Terminou? Então vamos para o próximo. Ah, película. Próximo texto. A Menina e o Pássaro Encantado, Rubem Alves. Era uma vez uma menina que tinha um pássaro com seu melhor amigo. Como seu melhor amigo. Ele era um pássaro diferente de todos os demais. Ele era encantado. Os pássaros comuns, se a porta da gaiola ficava aberta, vão-se embora para nunca mais voltar. Mas o pássaro da menina voava livre e vinha quando sentia saudades. As suas penas também eram diferentes. Mudavam de cor. Eram sempre pintadas pelas cores dos lugares estranhos e longínquos por onde voava. Mas certa vez voltou totalmente branco, cauda enorme de plumas fofas como o algodão. Menina, eu venho das montanhas frias e cobertas de neve, tudo maravilhosamente branco e puro, brilhando sobre a luz da lua, nada se ouvindo a não ser o barulho do vento que faz estalar o galo que cobre os galhos, o gelo que cobre os galhos das árvores. Trouxe nas minhas penas um pouco do encanto que vi como presente para ti. E assim, ele começava a contar as canções e as histórias daquele mundo que a menina nunca vira, até que ela adormecia e sonhava que voava nas asas do pássaro. Outra vez voltou vermelho como fogo, penacho dourado na cabeça. Venho de uma terra queimada pela seca, terra quente e sem água, onde os grandes, os pequenos e os bichos sofrem a tristeza do sol que não se apaga. As minhas penas ficaram como aquele sol, e eu trago as canções tristes daqueles que gostariam de ouvir o barulho das cachoeiras
e ver a beleza dos campos verdes. E de novo começavam as histórias. A menina amava aquele pássaro e podia ouvi-lo sem parar, dia após dia. E o pássaro amava a menina e por isso voltava sempre. Mas chegava a hora da tristeza. Tenho de ir, dizia. Por favor, não vás. Fico tão triste, terei saudades e vou chorar. E a menina Como fazia assim? beicinho. Professora? Eu Professora? também. Oi? Tipo, vai embora pra... Como se fosse saudade. Tipo, Isso, ele vai embora, tipo, ele vai pai passear e voltou. daí ele volta e conta o lugar de onde ele veio. Entendeu? Ah, tá. Eu achei Ele que ele vai fosse e embora, volta. tipo, tchau. E cada lugar que ele frequenta, ele muda de cor de acordo com o lugar. Então vamos lá. Eu também terei saudades, dizia o pássaro. Eu também vou chorar, mas vou contar-te um segredo. As plantas precisam da água, nós precisamos do ar, os peixes precisam dos rios, e o meu encanto precisa da saudade. É aquela tristeza na espera do regresso que faz com que as minhas penas fiquem bonitas. Se eu não for, não haverá saudade. Eu deixarei de ser um pássaro encantado e tu deixarás de me amar. Assim ele partiu. A menina, sozinha, chorava à noite de tristeza, imaginando se o pássaro voltaria. E foi numa dessas noites que ela teve uma ideia malvada. Se eu prender numa gaiola, ele nunca mais partirá. Será meu para sempre. Não mais terei saudades e ficarei feliz. Mas ele não vai ser mais Com encantado. estes pensamentos, comprou uma linda gaiola de prata, própria para um pássaro que se ama muito, e ficou à espera. Ele chegou finalmente, maravilhoso nas suas novas cores, com histórias diferentes para contar. Cansado da viagem, adormeceu. Foi então que a menina, cuidadosamente para que ele não acordasse, o prendeu na gaiola, para que ele nunca mais a abandonasse, e adormeceu feliz. Acordou de madrugada, com um gemido do pássaro. Ah, menina, o que é que fizeste? Quebrou-se o encanto, as minhas penas ficaram feias e eu esquecer-me-ei das histórias. Sem a saudade, o amor ir-se-á embora. A menina não acreditou. Pensou que ele acabaria por se acostumar, mas não foi isso que aconteceu. O tempo ia passando e o pássaro ficando diferente. Caíram as plumas e o penacho. Os vermelhos, os verdes e os azuis das penas transformaram-se num cinzento triste. E veio o silêncio. Deixou de cantar. Também a menina se entristeceu. Não aquele não era o pássaro que ela amava. E de noite ela chorava, pensando naquilo que havia feito ao seu amigo, até que não aguentou mais. Abriu a porta da gaiola. Pode ir, pássaro, volte quando quiser, ela falou. Obrigado, menina, tenho de partir. É preciso de partir para que a saudade chegue e eu tenha vontade de voltar. Longe, na saudade, muitas coisas boas começam a crescer dentro de nós. Sempre que ficares com saudade, eu ficarei mais bonito. Sempre que eu ficar com saudade, tu ficarás mais bonita. E enfeitar-te-ás para me esperar. E partiu, voou que voou, para lugares distantes. A menina contava os dias, e a cada dia que passava, a saudade crescia. Que bom, pensava ela. O meu pássaro está a ficar encantado de novo. E ela ia ao guarda-roupa, escolher os vestidos,
e penteava os cabelos e colocava uma flor na jarra. Nunca se sabe, pode ser que ele volte hoje. Sem que ela se apercebesse, o mundo inteiro foi ficando encantado como o pássaro, porque ela deveria estar a voar de qualquer lado e de qualquer lado haveria de voltar. Ah, o mundo maravilhoso, que guarda em um lugar secreto o pássaro encantado que se ama. E foi assim que ela, cada noite, ia para a cama, triste de saudade, mas feliz com o pensamento. Quem sabe se ele voltará amanhã? E assim adormecia e sonhava com a alegria do retorno. Como que é o nome do texto? Pássaro encantado. A menina e o pássaro encantado. Isso! Então, qual que é a moral dessa história? Que a saudade, que você tem muita saudade, mas só que você, tipo, não pode... Isso, a saudade, a magia do amor, da espera, do carinho que você tem por Tem que alguém, e esperar daí as você coisas. se programa para poder visitar ou receber a visita daquela pessoa, certo? Sim. Então vamos lá. Quem são os personagens protagonistas? Quem O pássaro são? e a menina. A menina e o pássaro, isso mesmo. Precisa colocar aqui? Não. Não, né? Então vamos lá. Descreva o pássaro fisicamente. Como que ele era? Colorido com as penas Com penas lindas. mágicas. Colorido, com Das penas mágicas. plumas. Que mais? As penas dele mudavam de cor. Isso, mudavam de cor. Ele O que fica que branco. mais tinha no pássaro? Ele fica branco. Então, o colorido já falou. Que mais? O que que ele tinha na cabeça? Ele tinha na cabeça A saudade? saudade. Não, o Saudade. que mais tinha? Fisicamente, Amor. fisicamente, descrição física. Características. Não é descrição psicológica. Características. Vamos achar onde está. Ele contava Penas, ele era coberto de penas. Ele era o que também? Um Colorido, pássaro encantado. encantado. Sim. Mas eu não vou dar conta de escrever tudo isso, não. Tá bom, não tem importância. Cadê? O que que ele tinha? Uma cauda comprida. É verdade. O que mais ele tinha? O bico dele era vermelho. Isso, ele tinha bico. Não passa, né? Então, várias características, né? E quais eram as características subjetivas? Como assim? A saudade, o Subjetivas. amor, a tristeza. Isso A mesmo. tristeza de saudade. Isso mesmo. C. Qual era o encanto do pássaro?
quando ele ia em determinado lugar, ele ficava com a cor do lugar. Tipo, ele ia pro deserto, ele ficava vermelho. Ele ia pras neves, ele ficava branco. Ele ia pra floresta, ele ficava verde. Isso, mas o encanto dele, que o texto quer transmitir pra gente, é o Se ele encanto do ficar amor, preso, ele da consegue- saudade, É, porque ele mas só se se ele fica transformava preso, através da saudade, certo? Sim. mas se ele ficasse preso, ele ia começando a ficar um cinza escuro e triste. Isso. D. O espaço da narrativa está implícito. Onde se passa a história? Onde passa a história? Na casa da menina, Lembra que Na temos casa da dois menina, no ambientes? deserto, nas Quais neves, são os dois ambientes? na casa da menina, Interno e externo. e externo. Isso mesmo, que são os lugares Interno e fechados e os lugares abertos, certo? No... Pro, eu tô na C ainda. É no externo. Tá na C ainda? Tô. Qual que era o encanto do pássaro, então? Quando, amor, a saudade, a tristeza. Isso mesmo. Você está anotando? Sim. Então, anota rapidinho. Eu também tô anotando, professora, mas eu já terminei. Terminei. E o espaço da narrativa está implícito. Onde se passa a história. Então, vamos lá. Ambiente interno e externo, certo? É ambiente externo. Só o Lugar externo? fechado. Mas e o interno? Interno. Qual que é? O externo e o interno. O interno, quando o pássaro fica preso na gaiola e a menina vai para a cama. E o lugar externo é quando a Então, menina... mas onde eles estão? Onde No é que fica a quarto da gaiola? menina. Isso, o quarto. Então, é o ambiente interno. aqui, olha, o do ambiente que eu tô, que é o meu quarto aqui, ó, é interno. Isso, ambiente interno. Eu também tô no ambiente interno porque eu também tô no meu quarto. Isso mesmo, ambiente interno vocês estão. Se eu O tivesse pássaro estudando lá também estava no ambiente fora, eu interno, estaria... que era o quarto da menina. E aí, só que Se ele eu tivesse passeia estudando também lá por fora, alguns seria outros um lugares. ambiente Daí é ambiente externo. Mas aonde o espaço da narrativa. O espaço da narrativa é o quarto. interno. E o que é Interno. implícito? O que é implícito? É o que está escrito no texto? Não, o implícito é ao contrário. O implícito é o que não está escrito. Explícito é o que está escrito. Então, em algum momento do texto, fala que eles estão no quarto? Não. Não fala, né? A gente deduz, certo? Parece que a gente mesmo imagina que eles estão no quarto. Isso, a gente que imagina. Pelo que ela fala. Sim. Então, vamos lá. E Porque fala uma hora espaços... Oi? Pode falar, Fran. Desculpa. Há espaços explícitos por onde somente o pássaro visitou. Que é o quê? Explícito onde ele fala, certo? Lembra Sim. que ele dá as características dos locais? Sim. E trazia-os através de contos e canções à menina. Escreva 2 lugares. Quais foram os 2 lugares que ele passou? As montanhas de neve e o deserto. As neves e o deserto. Isso mesmo, as montanhas de neve
Que lembra que ele veio bem branco, representando as montanhas? Sim, Sim. E depois ele voltou que cor? ele Ele voltou voltou branco. vermelho. Vermelho, né? Que ele Ele- tinha ido na onde? No calor, Deserto. no deserto. Isso mesmo. Olha, ele não disse que foi no deserto. Então mas vai só que a anotar o gente que tá na deduzindo. Pro? As montanhas de As gelo montanhas de neve e o deserto. e o lugar quente, né? E o lugar quente, que a gente não sabe onde que é, mas só que como ele disse sem água, a gente deduziu que era o deserto. Que fosse um deserto, né? É. Isso mesmo, mas é um lugar quente. Certo? Próxima. Terminaram de escrever? Tô terminando. É que eu sou meio enrolada pra escrever. Pronto. Foi. Então vamos lá. F. Não querendo que o pássaro ficasse distante, a menina providenciou um outro espaço ao pássaro. Que espaço foi esse? A gaiola. A A gaiola gaiola. E a gaiola era do quê? De prata. de prata. Isso mesmo. G. Segundo o pássaro, qual o espaço natural das aves? Solto pelo mundo. Mas qual que é o espaço que ele fala no texto? É. Como, você As pode florestas. Vamos voltar lá no texto para ler? Sim. Então vamos lá. Professor, se quiser, pode de novo. Aqui, ó. Mas vou contar-te um segredo. As plantas precisam de água. Nós, que são os pássaros, precisamos do quê? De ar. E os peixes precisam dos rios. Então, o que que os pássaros precisam? Do espaço aéreo, do ar. De ar. Porque sem ar Isso eles mesmo. morrem. Não, todo mundo morre sem ar, mas ele quis dizer que ele precisa Até do os ar peixes morrem do sem ar, espaço porque na aéreo para fórmula voar, tem oxigênio. tá? H. Na história, é possível que o espaço natural da menina seja permanentemente o mesmo do pássaro? Por quê? Não, porque os dois eles podem estar num lugar diferente, porque o pássaro ele voa pelo mundo enquanto a menina fica no quarto. Isso mesmo. A menina não voa, né? Só Sim. o pássaro. É. Então, ele pode ficar permanentemente no mesmo espaço natural que a menina? Não. Ele pode ficar no mesmo espaço que ela, mas não de forma permanente, definitiva. Ele não pode ficar muito tempo. Ele tem que ir pro espaço dele livre. Ele tem a necessidade de voar e ser livre, né? Sim. Então, Mas o que vai escrever Porque na se ele H, for- Pro? o que vai escrever na H? Não, vírgula, pois o pássaro tem necessidade de voar.
certo? Foi. Qual que é a próxima? Qual foi o problema instalado na história? Qual que era o problema? A menina O queria que- pegar queria aprender o passo. É, Isso. Pode falar, Miguel. não, era a mesma coisa que ele disse. É a mesma coisa, né? Que ela queria prender o pássaro. Por que que ela queria prender? Porque ela não Porque aguentava se mais a deixasse saudade. ele solto, ele ia fugir. Ela tinha muita não- saudade dele, né? E ela queria que Ele ele não ficasse para sempre com ela, né? Ela não aguentava a saudade. Então, mas o que que acontece quando ela deixa... Ah, não vou falar, que senão é a resposta da outra. Ele fica cinza. É. Então, qual foi o problema instalado na história? Que a menina queria o pássaro preso, prender o pássaro. Prender o pássaro preso? Queria o pássaro preso ou prender o pássaro, eu falei. Vai escrever assim, a menina queria prender o pássaro? Isso. É o I. Aí, aliás. Pronto? Não. Sim, foi. Esperar mais um pouquinho, tá, Maria? Tá. Um minutinho só. Pronto. Professora, Oi? você tá me vendo? Oi? Você tá me vendo? Não, está tudo preto. Foi? Agora sim. Onde você vai? Só não. Terminaram? Pode ir para a próxima? Sim, Jota. é na J, Sim. né? Sim, professora. A menina sentia medo de não ver o pássaro novamente, mas o medo da solidão foi substituído por outro sentimento, argumentado pelo pássaro. Qual foi? Qual foi Saudade. o outro sentimento? Saudade. Mas Saudade. o que o pássaro fez a menina entender? Qual foi o argumento que ele utilizou? Para esperar. Para o quê? Para fazer a menina esperar para... Professora, volta lá no texto. Como que é? Não entendi. Volta lá no Fazer texto. a menina esperar. Tá, vou voltar lá então, tá? Então, vamos ler de novo, ó. A menina sentia medo de não ver o pássaro novamente, mas o medo da solidão foi substituído por outro sentimento, argumentado pelo pássaro. Qual foi esse Tristeza. sentimento? Tristeza. Tristeza, Fran. Tristeza? Todo mundo concorda? Por quê? Porque Porque Ele estava triste, ela professora. ia chorar,
mas o pássaro disse que era para ter paciência para esperar ele. Isso, ele estava triste, isso mesmo. E por que ele estava triste? Porque ele estava preso, certo? Sim. O que mais? Que mais que aí do Projeto Jovem vão falar? Ele queria ficar livre, não preso. Isso mesmo. Porque preso ele ficava triste. Então, esse foi o argumento que ele usou, certo? Sim. Você vai E escrever se o ele que na J, Pro? Oi? Vai escrever o que na J? Isso aí que eu falei. Mas o que Ela você tinha medo falou? de não ver o pássaro novamente, mas o medo da solidão foi substituído por outro sentimento, argumentado pelo pássaro. Sentimento da saudade, A da saudade. felicidade em encontrar ele de novo, né? Porque preso ele ficava muito triste e ele perdia o encanto. O nome do título não é O Encanto do Pássaro? A Menina e o Pássaro Encantado? Isso, então, qual que era o encanto dele? De acordo com o lugar que ele ia da cor, ele mudava de cor. Isso mesmo. Então, vamos lá, Cá. Explique o efeito da ausência da liberdade e da liberdade na relação menina e pássaro. A gente já explicou também isso, né? Qual que é o efeito da ausência? É o pássaro triste, sem ficar colorido, feio, certo? Também, professora. Se o pássaro ele fica triste, a menina também. E se o pássaro ele fica mais feliz, a menina também. E se o pássaro ele Isso. fica mais bonito, a menina também. Isso mesmo. Quanto mais bonito ele fica, quanto mais saudade ele fica, mais bonito eles ficam, né? Porque a menina também. Ó, lembra que no final, olha só. Ó, ele partiu, voou que voou para lugares distantes. A menina contava os dias e a cada dia que passava, a saudade crescia. Que bom, pensava ela, meu pássaro está ficando encantado de novo. Por que ele está ficando encantado de novo? Porque ele ia buscar novas histórias, novas cores, para poder voltar e contar para ela. E ela ia ao guarda-roupa, escolher os vestidos, penteava os cabelos e colocava uma flor na jarra. Ela também não se arrumava para receber o pássaro? Ela também não ficava esperando ele toda bonita, com vestido bonito, com o cabelo arrumado? Ela até né? se arrumava. Então, não era só o pássaro também que se arrumava, né? Era a menina. A menina também. Os dois se arrumavam para ficar um bonito para o outro. Então, explique o efeito da ausência da liberdade e da liberdade em relação à menina. Então, qual que é a ausência de liberdade? É a tristeza, né? Sim. E a liberdade na relação da menina versus o pássaro é que quanto maior a liberdade que eles tinham, mais saudade sentiam e mais amor sentiam um pelo outro. Certo? Certo. Escreveram Enquanto a aí? gente tá pronto, que eu tô perdida aqui. Na K. Vai escrever o quê? Isso que eu falei. Eu quero que você leia. Qual é a pergunta? Explique o efeito da ausência da liberdade em relação. Qual que é o efeito da ausência da liberdade?
Se o pássaro não tiver liberdade, qual que é o efeito disso? É isso que é para você escrever, tá? Isso mesmo. O que mais? Conseguiu, Maria? E o pássaro ficaria feio. Maria, você entendeu? Oi, Você entendeu? entendi. Conseguiu escrever aí? Ainda não, tô pensando. Tá, o efeito da ausência da liberdade é quando ele fica triste. Lembra que ela prendeu ele? O que que é a ausência da liberdade? É a tristeza, saudade. A ausência da liberdade é quando ele fica preso. Então, o efeito dela é a tristeza e a saudade, certo? Sim. Então, é isso aí que você tem que escrever. Tristeza e saudade. Que horas E a são? liberdade é quando ele fica 10h33 já? feliz, com saudade, cheios de cores, arrumados. Os dois, né? Isso, os dois, certo? Escreveu aí? Posso passar para a próxima? Pode. Maria, conseguiu? Sim, Sim? sim. Eu posso passar para a próxima? Pode. Então tá. L. Quem narra a história? Qual tipo de narrador? É o narrador observador. Observador. Isso, é o narrador observador. Isso mesmo. Quem narra a história? O narrador. Qual é o tipo de narrador? Narrador observador. Isso mesmo. Então, vamos Pro, lá. depois do L tem mais? Tem a M. Então, vamos lá. M. Ao recriar um título, qual você colocaria? Se fosse para a gente dar um título para esse texto, qual que vocês colocariam? Pássaro encantado. O pássaro Eu encantado. colocaria um pássaro encantado. Só o pássaro encantado? Sem a menina? Eu que tive a ideia. O que mais? Vamos pensar num outro título. É que parece que o pássaro é o principal da história. É verdade, né? Mas o que que é o principal da história? O que que a história quer transmitir para a gente? Então, Esperar as coisas. aí o pássaro cheio de encanto. Espera aí, eu não entendi o que que o Miguel falou. Esperar. Esperar? Sim. Esse seria o texto, por quê? O título, por quê? Ah, não. Ah, o título. Ah, o título seria. O Encanto. O encanto? Tá. Você, Ângelo, levantou a mão. Eu botaria assim, a menina e o pássaro cheio de encantos. Ah, mas ficou muito igual ao título que já tem. Tem que ser um novo. Vamos pensar. Pensa num título sem menina, sem pássaro e sem encanto. Eu quero um título novo. O que que a história, o que que a história representa? Qual que é a moral da história? A paisagem encantada. Ia ficar bom. Isso! Eita, muito espirro. Que mais? Maria Luísa levantou a mão, pode falar.
O encanto do pássaro. Não, mas vamos tentar um título sem menina, sem pássaro e sem encanto. Um título novo. Professor, encantamento? A floresta. Não, qual que é a moral da história? Qual que é a moral da história? Vamos lá. Liberdade? Alguém falou aí, A bem liberdade do baixinho, que eu não pássaro. entendi. Eu sei. Eu sei. A saudade longe do amor. Não seria isso exatamente. O que mais? O amor de saudade. Não, mesma coisa que a Maria falou. Ideia. Qual que é a ideia do liberdade. texto? A liberdade. O que o texto quer passar para a gente de lição? A liberdade. A liberdade, isso mesmo. eu Mas o falei, que tem essa professora, liberdade? Miguel, foi eu que falei primeiro. O que tem essa liberdade? Fui eu. O que é para entender? Que a gente tem que respeitar a liberdade do outro, que é isso que faz a gente ficar bonito, isso que faz a gente ter amor, ter crescimento, ter respeito. Porque imagina só, você prender uma pessoa sempre para você, aquilo ali não vai fazer bem, certo? Então, ela é bonita, ela é feliz, porque ela é o quê? Porque ela é livre. Então, Entendeu? seria- Isso, teria que ser assim, um título relacionado à liberdade. Então, O título encanto seria da A liberdade. Oi? Então, o título seria A Liberdade? Sim, isso seria uma opção de título também. Sem pássaro, sem encanto, sem menina. Tá? Mas eu disse o título do Prazer título da liberdade. Sim, você falou. Você falou. Você falou, eu lembro. Eu ouvi que você falou. Aquela que a senhora não viu, professora, eu tinha falado a liberdade. Isso mesmo. Quem Ó, disse? 10 minutos para acabar a aula. Então, vamos lá. Produção de texto. Essa produção de texto vai ficar para casa, tá? Aí eu quero o comprometimento de vocês. Essa semana tem prova? Essa semana não, mas Tem. semana que vem vai ter. Pra mim tem, professora. Ai. Ah, é? Então eu não vou passar tarefa, Não, tá? tem. Vai? Não vou. Não vou Então você passar não vai tarefa. passar isso daqui, Pro? Não vou passar tarefa, porque daí a gente combinou, então. Quando tiver semana de prova na escola, eu vou tentar não passar tanta coisa para vocês. Pode ser? Tá. Então, tá bom. Aí, na semana que vem, eu já passo, porque daí na semana que vem é para outra. Porque daí tem uma semana para fazer. Tá bom? Combinado Acabou a todo aula? mundo? Sim. Combinado. Então tá. Mas vamos dar uma lida aqui. Crie uma história e divirta-se, que daí eu vou passar na próxima aula isso aqui, tá? Uma redação com boa apresentação, coesão, coerência e siga as orientações para criar um texto criativo. De 15 a 20 linhas, use esta folha para rascunho. Passe depois, não precisa, pode ser na folha do caderno. Então, ó, título, e aí começa. Era uma vez um menino ou uma menina que tinha tarará, 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 tá? Então, é para criar uma história e para se divertir, tá? Então, na próxima aula, eu vou pedir para vocês criarem uma história. E que todo mundo vai me mandar. Lembra do comprometimento? Quando tem semana de prova, a senhora vai tentar não passar tanta. Isso, vou tentar não passar, tá? Para não Mas ficar tão quando não pesado tiver, para vai vocês, porque passar, tem que né, estudar Pro? para a prova. Quando não tiver semana de prova, você vai passar bastante? Aí eu vou passar mais, pelo menos um textinho para vocês fazerem, tá? Tá.
Então, vamos lá. A minha semana de prova é semana que vem. Tá bom. A minha também. Mas essa semana eu tenho bastante revisão para a prova. Tem bastante coisa para estudar. Então, vão estudar e depois eu passo as atividades, tá bom? Não se preocupem. Tá bom. Eu quero que vocês tenham uma boa semana. Prestem bastante atenção nas revisões, tá? Eu quero que vocês não fiquem chateados com a professora por ter chamado a atenção de vocês, mas eu quero mais comprometimento, que vocês prestem bastante atenção, façam as aulas, as provas, as atividades, se proponham nesse crescimento, tá bom? Porque é uma oportunidade tanto. Que isso é para o bem de vocês. É a coisa mais maravilhosa que tem no mundo, é o estudo de vocês, tá bom? Sim. Então, não é para ficar chateado com a professora, que a professora falou as coisas. Ninguém tá chateado aqui. Você E brigou bom, com a então gente, tá bom. Você falou Então, uma coisa ó, que eu é quero verdade. que vocês... Oi? Você falou uma coisa que é verdade. Sim, é verdade. Eu quero que vocês passem, entrem no curso, entrem no grupo das provas e façam as provas, tá? Tá. Mesmo vocês que às vezes estão no 4º ano, no 5º ano, são mais novos, mas desde agora já começa a colocar em prática, tudo bem? Sim. Então tá bom, boa semana para vocês, Deus abençoe, beijos, até semana que vem, boa prova, tá? Tchau, Pro. Beijo, tchau, tchau. Sim. Pode falar, Ângela. Posso fazer uma pergunta? Pode. Agora, depois aqui da aula, dá para ser que eu possa te enviar a redação que eu fiz? Pode me mandar. Eu vou Tchau, falar com a Pro. minha mãe. Tchau. E aí eu... Professora, Tchau, até semana que vem, gente. Beijo. Chega de escrever, por favor. Miguel, chega de escrever. Tchau. Tchau, beijo.